Queridos irmãos, ser pai é alguma coisa que está em desuso. No nosso país, de alguma forma, sempre esteve. Mas nessas modernidades bicudas, ser pai está mais em desuso ainda. Não se dá muita importância aos pais. E muita gente acha que uma família não precisa de pai, ou que um filho, uma filha, não precisa de pai. Então, o pai praticamente cada vez mais se torna descartável. Esta não é a ideia de Deus. Esta não é o que a Bíblia nos propõe. Na verdade, a Bíblia nos diz que pai é fundamental. A Bíblia nos diz até que pai é fundamento. Fundamento da família, da relação entre marido e mulher e da relação entre ele, pai, e os filhos. Ou seja, o ideal da família, o projeto da família não descarta a paternidade. Ao contrário, apresenta a paternidade como algo que deve ser resgatado e que deve ser entendido como fundamento. Nós vamos agora ler um texto que está no Evangelho de Lucas. E gostaria que os irmãos que tivessem Bíblia acompanhassem o texto. Nós vamos ler. Está em Lucas, a partir do versículo 11, e nós vamos até o versículo 32, que é o final do texto. Vejamos. Vamos ler. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para uma fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa.
Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um dos empregados e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai lhe mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora, insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu, mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra. Derrame sobre nós do Teu Santo Espírito, para que possamos multiplicar com os irmãos aquilo que o Senhor nos entregou e todos juntos possamos crescer em espírito e em verdade diante de Ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aqui é um detalhe interessante. Os irmãos conhecem esse texto e normalmente a gente chama esse texto de a parábola do filho pródigo, ou seja, do gastador, do irresponsável. Chamamos também a parábola do filho perdido, daquele que se foi. E sempre nós vemos essa parábola, normalmente, a partir do ponto de vista do filho que esbanja o que o pai lhe deu. É uma leitura. Podemos ler essa parábola também a partir do filho que fica. Mas, poucas vezes, a gente olha esta parábola como a parábola do pai. Se os irmãos tiverem um pouquinho de tempo e começarem a contar quantas vezes aparece a palavra pai nessa parábola, vão notar que aparece mais a palavra pai do que a palavra filho. Nessa tradução, nós temos a palavra pai cerca de 12 vezes, 11, 12 vezes. Em algumas outras traduções, a palavra pai aparece até 14 vezes. E se nós entendermos que a parábola começa, era uma vez um homem, e esse homem era pai, nós podemos dizer que a palavra pai inclui ou aparece até 15 vezes em algumas traduções mais antigas. Na verdade, eu quero refletir com os irmãos nesta parábola como a parábola do meu pai. A parábola do teu pai. Por isso, este não é um sermão só para aqueles que são pais. Esse é um sermão para homens e mulheres, pais e mães, homens e mulheres, quer sejam pai ou não, homens, quer sejam pai ou não, mulheres, quer sejam mães ou não. É um sermão para todos nós. Ele pode ter, então, várias leituras. Se você é um filho, você vai olhar como é o pai. E nós que somos pais, vamos entender o que devemos ser, como devemos ser. Como é que a parábola começa? Contando que o pai tinha 2 filhos. E aqui nós vamos fazer uma nova leitura. Nós podemos pensar, este pai tinha filhos.
Ou este pai tinha filhos e filhas? Estamos trazendo a parábola para o nosso tempo, para a nossa época, para a nossa vida. Ele tinha mais de um filho. O texto fala em 2. E é muito interessante que os 2 filhos são diferentes. Os 2 filhos são diferentes. Aqui há uma coisa muito interessante, queridos pais. Todos os filhos são diferentes. Todos os filhos são diferentes. Se você tem 2 filhos, eles são diferentes. Se você tem 10 filhos, eles são diferentes. Filhos nunca são iguais. Isso a gente tem que aprender. E nós devemos também, eu sei que eu vou chocar os irmãos, eliminar da nossa vida uma mentirinha. Uma mentirinha que nós contamos para os nossos filhos. E a mentirinha é esta: eu gosto de vocês igual. E olha que eu consultei a Felicidade sobre isso, e houve unanimidade. As senhoras da Felicidade, mães e avós, disseram: é verdade, pastor, a gente gosta diferente, porque eles são diferentes. De repente, um parece mais comigo do que o outro. Um tem um dom que eu gosto. Ah, que bom, ele tem esse dom. Ele vai ser igual o pai. Então, nós temos filhos diferentes e nós gostamos dos filhos de forma diferente. E por incrível que pareça, né, os filhos agora vão ficar arrepiados. Há filhos que a gente gosta mais do que outros. Isso não é pecado, nós somos gente. Nós e os filhos. E ele tinha filhos diferentes, esse pai. E o mais novo, o que o mais novo faz? O mais novo chega para o pai e diz: eu quero que o senhor me dê a minha parte da herança. Porque eu quero, o dinheiro é meu. Ele estava errado, tá? Herança só se recebe quando o pai morre. Mas ele pediu antes. Agora aqui tem algumas coisinhas também. É muito interessante que, no mínimo, os filhos têm 3 épocas. E a gente tem que entender isso também. A época em que é criança, quando o filho é uma criança, você é o pai herói. É verdade, você é o pai herói. Ele olha para você e ele diz: ele é melhor do que qualquer outro. Ele é o herói, ele sabe fazer tudo. Essa fase dura alguns bons e maravilhosos anos, mas ela acaba na adolescência. Na adolescência a coisa se inverte. Ele olha para você e fala: que herói nada. Esse velho está totalmente furado. Ele não fala coisa com coisa. E essa segunda fase, que não é tão boa assim como a primeira, a gente tem que entender. Porque senão ele não vira gente. Ele tem que construir a identidade dele. E a identidade também se constrói por oposição. Temos que entender. Mas depois, nós esperamos que ele se torne um adulto, um jovem, já maduro, ou ao menos com condições de escolha. E aí, queridos irmãos, aí que fica difícil. Por quê? Não há a mínima garantia de que ele escolha fazer aquilo com que você sonhou para ele.
não há nenhuma garantia. Eu estou com um assistente fantástico. O primeiro ensino. As ilustrações que vocês vão ver é de um filme. O filme chama-se Em Nome do Pai. É um drama irlandês. Eu aconselho vocês verem, não é um filmezinho fácil. É a história de 3 filhos que são acusados de participar da guerrilha do IRA. IRA era um grupo guerrilheiro irlandês que lutava pela independência da Irlanda contra a Inglaterra. E os filhos são presos. E o pai começa a pesquisar se aquele julgamento e aquela condenação foi justa ou injusta. E nisso o pai também é preso. Interessante. Exatamente que ele vai tentar cuidar dos filhos, salvar os filhos, ele é preso. Parou aqui a história, vocês vejam o filme, porque o filme é interessante, só vou contar isso. Este é o jovem, preso no filme. A primeira lição que a parábola do pai nos ensina é que o pai reconhece o direito do filho de viver sua vida, mesmo que não concorde com a opção que ele fez para o filho. O pai reconhece o direito do filho viver a sua vida, mesmo que o filho tenha escolhido um caminho que o pai não quer. Nós lemos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. A parábola do pai, o ensino que Deus tem para nós pais, é que nós temos que respeitar o livre-arbítrio que Deus deu para o teu filho ou para a tua filha adulta ou adulto. Se torna um jovem e vai à vida de uma forma totalmente contrária à que você ensinou e à que você quer. Mas o primeiro ensino de Deus é que o pai reconhece esse direito. Não quer dizer que ele concorde. Isso é incrível, irmãos. Deus nos ensina isso, a nós pais. E é como Deus nos trata, a todos nós. E nós conhecemos a história. O texto diz: este é o primeiro ensino para nós pais, para vocês filhos, para vocês mulheres, mães, em relação à postura de um pai. Há um segundo ensino. São 3 ensinos e uma esperança. O segundo ensino é muito interessante também. Todos eles são.
Mas o segundo ensino vai tocar numa coisa que pai, mais do que mãe, tem dificuldade. Vocês vão ver daqui a pouco. A mãe tem mais facilidade de tratar dessa questão. O pai, normalmente, ele se derrete. O que é isso? Qual é o segundo ensino? O segundo ensino é que o pai recebe o filho de volta com amor, mesmo sabendo que viveu uma vida de devassidão. Queridos irmãos, o segundo ensino de Deus para nós pais é que, com amor, devemos receber o filho ou a filha de volta. Os irmãos devem falar, mas isso é óbvio, pastor. Isso é óbvio. Claro que um pai vai fazer isso. Eu vou tocar numa chaga, e vocês vão se lembrar. Vocês se lembram da época em que um pai colocava a filha na rua, colocava ela fora de casa, expulsava de casa, se ela aparecesse grávida? Ou eu estou louco? Isso nunca aconteceu? Pensem há 50 anos atrás. E nessa época, quem segurava as pontas, quem tentava fazer a ponte, era a mãe. Eu conheço um caso terrível. De uma família que eu amei muito, uma família judia. A moça ficou grávida. E era moça ainda, moça jovenzinha, ficou grávida. E o que o pai fez? Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Ele pegou a menina, trouxe para São Paulo. Ela era antigamente, né? Ela teve toda a gravidez aqui, deu à luz, ele doou a criança e ela voltou. Por quê? Por um motivo simples. Ele não queria que os amigos dele soubessem que ela tinha ficado grávida. Nunca ninguém soube, nenhum amigo dele. Não houve nenhuma mancha na história da família. Mas essa menina virou uma mulher profundamente traumatizada. Porque ela teve o filhinho arrancado logo após o parto pelo pai. História verídica. Segunda coisa, então, que a palavra de Deus nos ensina. O pai recebe o filho de volta com amor, mesmo sabendo que ele errou, mesmo sabendo que ele andou em caminhos diferentes. E a palavra diz, quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho correu e o abraçou e o beijou. Com pena do filho correu, o abraçou e o beijou. Nós aprendemos isso na parábola do pai. E nós, pai, temos que aprender isto. Abrimos os braços para o filho que andou distante, para a filha que andou distante.
Mas há um terceiro ensinamento. E nesse terceiro ensinamento, também, geralmente as mamães têm um melhor jogo de cintura do que nós, papais. Mas o texto nos ensina que nós temos que fazer isso. E qual é o terceiro ensinamento? Vocês já repararam qual foi a atitude do filho mais velho quando viu a festa? Como é que o filho mais velho procedeu quando viu a festa, quando viu aquele bezerro gordo, bonito, sendo churrasqueado, quando ouviu a música, né, alta, todo mundo festejando, como é que ele ficou? Ele ficou uma fera. E aí o que ele faz? Nós sabemos o que ele faz. Por isso, vamos ver em linguagem de hoje. O pai tem firmeza e não se deixa manobrar pelas chantagens emocionais dos filhos. Aquele filho mais velho vai fazer chantagem emocional com o pai. E dizer, pai, eu trabalhei como um escravo, e nunca ganhei um cabritinho. Isso, aqui entre nós, chantagem emocional. E uma mãe sabe trabalhar melhor com isso, mas pai geralmente também se derrete. Coitadinho dele, amanhã vamos dar outra festa, melhor ainda do que essa. Não. A terceira lição é essa. Um pai é firme. Um pai tem princípios. E ele não se deixa dobrar pelas chantagens. Isso é fundamental, isso é fundamento da família. Isso é ensinar o filho para ele lá na frente entender. Meu pai era muito rígido. Vou contar uma historinha rápida. Meu pai disse para mim que toda vez que eu arranjasse alguma confusão na rua e chegasse em casa estropiado e chorando, eu ia levar uma surra. E, às vezes, isso acontecia, né? Eu não somente brigava na rua, naquela época a gente podia andar na rua, não tinha problema nenhum, brincava na rua. E, às vezes, eu me machucava sério. De chegar em casa, minha mãe ter que fazer curativo, passar, naquela época, mercúrio cromo, aquelas coisas. E chegava aos berros, né? Todo machucado, todo chorando. Não tinha outra. Meu pai chegava e eu levava uma surra. Ele era firme. Eu nunca vou esquecer isso. Isso é um padrão para mim. Um padrão de vida. Não faço isso com minhas filhas, nunca fiz. Mas eu sei que a vida cobra de você. E eu aprendi isso em casa. O pai não aceita as chantagens. E foi o que ele fez. Então o pai respondeu, meu filho, você sempre está comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Ou seja, o pai coloca a posição, não aceita a chantagem, não oferece nada ao outro, porque o outro já tem tudo. Uma das coisas que nós discutimos na felicidade, ao produzir o sermão para os irmãos, é que hoje em dia os filhos fazem isso com os pais velhos. Né? Então tem pai velhinho que ganha aposentadoria e não vê um tostão da aposentadoria porque o filho torra a aposentadoria do pai. Papai, eu estou comprando um carro novo, tenho que pagar
E eu não tenho o dinheiro todo, posso usar um pedacinho da tua aposentadoria? Ah, vai, meu filho, eu não estou precisando mais mesmo, tal. Quando precisa, não tem. Isso é uma regra, a gente está vendo isso. O pai idoso sofre na mão dos filhos quando os pais não tiveram firmeza na educação dos filhos. Mas nós falamos de 3 ensinos e uma esperança. E isso daqui é fundamental. A esperança, esta esperança é fundamental. O que é essa esperança? Lembrem-se que no início da história, o filho pega o dinheiro e vai embora. E vai para longe. Qual é a esperança? Qual é a esperança do pai? O que o pai espera? Que o filho volte. A próxima. A esperança é o filho retornará. Vejamos 2 versículos, alguns versículos no Antigo Testamento. Provérbios. Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Deuteronômio 6, 7. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Queridos irmãos, por que você, pai, pode ter esperança no retorno dos filhos que estão longe, que se foram, que estão em caminhos com os quais a gente não concorda? Porque quando eles tinham você como herói, você ensinou a eles o caminho que deviam andar. Quando eles entraram na adolescência e se tornaram rebeldes para serem gente, não é pecado. Vocês mantiveram a firmeza de mostrar aquilo que a palavra de Deus diz. Quando eles forem, você vai esperar o retorno. Mas aqui tem 2 coisinhas. Primeiro, o que é esperança? Esperança é uma espera com ação. Esperança é uma espera cristã com ação. Eu espero, mas eu espero como? Qual é a ação cristã mais poderosa que vocês conhecem? A oração. Você espera orando. Você espera de joelhos. Isso é uma coisa, para entender esse retorno. 2, o que significa retornar? Claro está que ele não vai retornar para a tua casa. Nem precisa. Voltar para a tua casa. Para que voltar para a tua casa? Não significa, infelizmente para você, que ele volte para a tua igreja. Mas retorno significa que ele vai voltar para aquilo que ele aprendeu. Entendem isso? Voltar para aquilo que ele aprendeu. Aquilo que você ensinou. A educação que você deu. A lei de Deus que você apresentou a ele. A cada dia, noite, dia, noite, dia, noite. Quanto tempo isso demora? Não é nosso direito definir. Não podemos definir. Nós vamos esperar. De joelhos. Vamos estar orando.
E de repente você vai ter uma notícia. Eu tenho visto nesta igreja exemplos incríveis assim. De repente uma mãe, um pai dizem, sabe o fulaninho, tal. Está frequentando a igreja tal lá, sei lá onde, no Cazaquistão. Aí a gente fica todo contente. Ele retornou. O que a parábola nos ensina? 3 lições. Respeitamos a liberdade que Deus deu aos nossos filhos adultos. Estamos com os braços abertos para recebê-los em qualquer circunstância. Somos firmes para que a palavra seja apresentada e respeitada, para que a gente não fique sendo manobrado por chantagens de filhos, que é muito comum. E por fim, devemos sempre ter o coração cheio de esperança. Esperamos de joelhos. Amém? Feliz Dia dos Pais.